Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar de um tema nada empolgante, pelo menos da minha parte não é nada empolgante isso, que é Vinícius Zanocelo. Por que esse tema? Eu explico já a vocês. Porque muita gente pediu, né? Durante a live mesmo do trio de semana passada, muita gente falou dele, porque ele voltou de empréstimo lá do Estoril, né? Onde ele passou a última temporada. Tinha que se reapresentar no Santos, ele estava treinando com personal, e até aproveitei hoje, curiosamente, porque saiu agora há pouco mesmo, tipo há 10 minutos de quando eu estou gravando aqui. O Diário do Peixe fez uma matéria, o GE também, mesma coisa, mas o meu amigo Guilherme Lesnock lá no Lance já tinha antecipado na semana passada isso, se eu não estou enganado, na sexta ou no sábado, que o Zanocelo vai treinar em contraturno, né? Ou seja, o Santos vai treinar de manhã, o Zanocelo treina de tarde. O Santos treina de tarde, o Zanocelo treina de manhã. Né, obviamente, separado do elenco, né? E aí vamos debater sobre isso aqui hoje, se eu faria isso, porque eu tenho algumas até informações sobre a situação e beleza, a gente vai ver aí, tá? Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se você quiser se tornar membro também, fica sempre aqui embaixo, seja membro, então ajuda bastante o canal. Qualquer uma dessas coisas, mas se você fizer todas, melhor ainda. Mas se não, qualquer uma dessas já ajuda bastante, tá bom? Bora lá, falar de Vinícius Zanocelo, que passou, como eu disse, na última temporada lá no Estoril, né? Fez 31 jogos e 2 gols. O Estoril não disputa muita coisa, né? Só o Campeonato Português e a Copa de Portugal, né? Que lá é Taça de Portugal, na verdade. E eles foram eliminados praticamente com um jogo, né? Jogaram o jogo da eliminação e já era. Então, grande campanha do Estoril, viu? Parabéns. Mas é um time que é uma porcaria, não é culpa do Zanocelo, né? Enfim, e o Campeonato Português também tem 34 rodadas, né? É o campeonato mais curto, porque são menos times, né? São 18, se eu não estou enganado. 18? Acho que são. Mas enfim, tanto faz. Então, o Zanocelo passou a temporada lá. Foi titular a maior parte do tempo, foi titular por 24 partidas dessas 31 que ele atuou, fez 2 gols, como eu falei. E aí se reapresentou aqui no Santos, até quando acaba, né, a temporada, o Estoril parece que queria comprar ele, mas não tinha dinheiro, o Santos pediu, o Estoril pensou, né, em prorrogar, o Santos não queria prorrogar o empréstimo, só vender, ou pelo menos emprestar com obrigação de compra. Segundo o GE também, umas 2 semanas, o Panathinaikos sondou a situação dele, o Internacional aqui de Porto Alegre também, claro, sondou, mas ninguém chegou com a plata, né? Ninguém chegou a comprar o Zanocelo. E bom lembrar, o Santos comprou o Zanocelo por 2 milhões de euros na época, né? Final de 2022, né? Da Ferroviária, junto à Ferroviária. Na época o euro estava valendo menos, né, do que hoje, foi 10 milhões de reais mais ou menos. O Santos quer vender por pelo menos 2 milhões e meio de euros para tentar recuperar o investimento ali, né? O Zanocelo tem 24 anos ainda, já completou 24 anos esse ano, ele é de 2001, tem 1,84, joga como volante, né? Primeiro volante / segundo. No Estoril, eu assisti um pouquinho o compacto dele esses dias aí, justamente por a gente analisar se ia ser uma opção ou não e tal. Mas ele foi mais um segundo volante, jogou um pouquinho mais avançado lá no Estoril. Pelo menos tinha essa liberdade para chegar ao ataque. Não, como é que eu posso dizer? Não me empolguei muito, mas assim, não dá para falar que foi mal também, especialmente um time tão ruim igual o Estoril. Fizeram uma campanha que terminaram em 8º lugar, se eu não estou enganado. Vou até olhar aqui a tabela do Campeonato Português. Eles terminaram, acho que em 8º lugar, o Estoril. É isso mesmo, 8º lugar. O João Basso também jogou lá, né? Nessa equipe, mas na temporada passada, né? O empréstimo dele acabou ano passado. Por isso que ele volta até na Série B, né? O Zanocelo jogou essa última temporada lá e a anterior também já. Ele já está lá emprestado. Ele foi emprestado primeiro e depois foi renovado, se vocês não lembram. E até, continuando a falar o histórico dele, né? Volante aqui, chegou ao Santos em 2021, é comprado em 2022 e ele pede para sair em 2023. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do ano, ele começa o ano jogando contra o Mirassol, o Santos vence, depois o Guarani, o Santos perde 2-0 fora de casa, aí ele vai para o banco e volta a jogar num clássico contra o Palmeiras, que a gente perde de 3-1 no Morumbi. Era para ser 3-0, a gente faz um gol lá no final, nos acréscimos, já que não valia mais nada. E depois disso ele não joga mais, e aí pede para sair, estava incomodado com a situação e tal. É emprestado para o Fortaleza, fica lá no Fortaleza o ano inteiro, mas sofre com problemas no pubis, né? Não atua muito, joga só por 12 vezes.
volta, se reapresenta no Santos ano passado, inclusive tem fotos, né, na representação do Santos, ele lá com o Guilherme, por exemplo, enfim, acaba ficando só o período de treino, se já logo é emprestado também, ele que de novo lá para, de novo não, indo para o Estoril primeiro, aí fica, depois de novo renova o empréstimo lá, tá, todo esse histórico dele aí, e agora vai treinar separado. E a gente pergunta, né? Não valeria a pena? Muita gente reclama do Pituca, Schmidt, eu incluso, mas não valeria a pena então reintegrá-lo, né? Será que ele não seria uma alternativa e tal? E aí tem algumas questões. A primeira delas eu há um tempinho conversando com pessoas que trabalham ali com o staff do Zanocelo, pessoas próximas aí e tal, elas me falaram que ele tem uma certa até mágoa com o Santos. E ele não pretende atuar aqui mesmo. A preferência é muito clara pela Europa, por outros mercados até pode-se pensar, mas não é a preferência. A preferência é para a Europa mesmo. Até na matéria que eu citei do GE, né, que o Panathinaikos foi atrás, o GE tem a apuração de que a MLS também sondou ele, mas ninguém chegou a fazer proposta mesmo, e ele não pensa nisso, ele pensa em ir para a Europa. Então, beleza. Dentro do Santos, o que se escuta também é que a intenção é vender. Não parece ser um cara que o pessoal pensa em aproveitar nem nada. Não sei se o Kleber Xavier necessariamente, tá? Mas pessoas da direção e tudo mais torcem por uma venda. Aí eu pergunto, o que fazer, né, nessa situação, né? Se quando um não quer já é difícil, imagina quando os dois não querem, né? Aparentemente. Claro que o Santos nunca vai admitir isso, até para não desvalorizar o ativo e tudo mais, mas já tá treinando separado, já é um indício, né? Não sei se, como eu falei, o Kleber Xavier em si, não sei se alguém chegou a oferecer para ele a análise dos Zanocelo, se o Kleber você vai querer utilizar e tal, ou se realmente já foi uma situação de, olha Kleber, o Zanocelo tá voltando, mas esse aqui nem conta com ele porque a gente quer negociar. Pode ter sido. Ele tem contrato com o Santos até o final de 2027, né? Ou seja, 1 ano e meio ainda. O Santos, como eu disse, pretende só vender ou pelo menos um empréstimo com obrigação de compra. Nesse sentido, já que não vai utilizar, eu acho que está muito certo, né, o Santos, porque não adianta, já emprestou 2 vezes, o Estoril claramente se não tem dinheiro, gostou, mas não tem dinheiro para comprar, então não adianta nada, né? Não tem sentido, vai ficar emprestando para quê? Para pegar ritmo e no último ano, de repente na última temporada vender por qualquer coisa, ou deixar sair de graça, correr o risco de sair de graça, não. Se o Santos pretende negociar, tem que negociar de preferência agora ou ano que vem no máximo, né? Para não esperar 2027 ainda e correr um risco de perder o jogador de graça, já que foi investido alguma coisa. Por mais que não muito, né? 10 milhões de reais não é grande coisa, mas 10 milhões ajudaria no tal do fluxo de caixa, não é? Então, acho que o Santos faz certo de exigir uma venda ou um empréstimo com obrigação de venda. É um jogador que tem boas valências para ser vendido, para ser revendido, né? Agora também tem essa questão da expectativa. Se ele só quer ir para mercados maiores, só quer ir para a Europa, não acho que ele espere, tipo, só quer ir para o top 6 da Premier League. Não acho isso, mas se ele nem quer pensar em MLS, já também limita um pouquinho as opções, né? Mas enfim, ele é empresariado, se eu não estou enganado, pelo Bertolucci, né? Pela empresa do Bertolucci ou algo assim. Eu vou até olhar aqui no Transfer Market, costuma ter essas coisas, não é lá dos sites mais confiáveis, né? Mas para contrato e olhar empresário normalmente tem. Então, tá aqui que ele é da Left Sports. Eu não faço ideia de quem seja Left Sports, mas tudo bem. Left Sports tem vários jogadores brasileiros, tipo Lucas Perry, Adrielson, Vitinho, o Jubal, olha só. Enfim, mas tudo bem, tá? Tem vários jogadores em futebol europeu e é facilmente negociável. Um jogador jovem de passagens por seleção brasileira de base, né? De potencial, né? Em teoria, é um jogador que acho que tem como ser vendido. A questão é buscar ofertas. Mas, no caso, voltando ainda, no caso do Santos, eu acho que o Santos segue certo na postura. Agora é ver se os empresários dele trazem alguma coisa. E não tem muito o que fazer. Acho que eu, particularmente, não acho que seja legal você forçar a utilizar o cara. Não pensando no cara também, né? Mas o Santos já, ainda mais porque tem toda essa questão de que ele não quer, a diretoria não quer, então você fica aí, que claro, tem a questão que eu falei, né, de desvalorizar um ativo, mas jogando, não me parece ser a melhor ideia colocar um cara que não quer estar aqui para jogar com uma direção que também não quer o cara aqui. Então fica muito difícil, né? É muita gente contra para colocar em campo. Então fica realmente uma situação complicada, mas também entendo muita gente pedir, meio que
pessoal fica naquela esperança de um cara de fora, um cara jovem, foi para a Europa, de repente evoluiu. Eu assisti, como eu falei, assisti alguns compactos dele ali, não me chamou muita atenção, mas quem acompanhou disse que foi bem, né? Especialmente por ele estar em um time bem pior, né? Do que Porto, Benfica e Sporting, né? Que são os três grandes, claro. Entendo o pessoal ficar empolgado, de repente evoluiu e tal, não me parece que seria solução para nada. E também entendo quem pede no sentido de, como eu falei, Pituca e Schmidt. Você tem dois volantes ali mais velhos, e até o Rincon, que muita gente acha que também não está entregando o que pode, enfim. Mas não me parece que vai sair muita coisa dessa situação. Agora, a grande questão é o Santos conseguir arrumar alguma situação positiva financeiramente falando, né? Seja a própria venda ou empréstimo com obrigação de compra, que não é possível que não consigam. Sério, tem cada jogador pior. A gente conseguiu vender o Lucas Braga. Por que não conseguiria vender o Zanocelo, né? Conseguiriam vender, sei lá, se você pensar outros nomes aí que o Santos conseguiu se livrar vendendo ainda, acho que é uma situação que dá para buscar alguma coisa aí. Mas o fato muita gente que pede, fala para colocar para treinar, ele não quer, o Santos também não quer. Não vejo como isso seria possível. Enfim, situação complicada. Eu não vou aqui também, para finalizar ainda, eu já ia finalizar, mas uma coisa antes. Eu não vou também chegar e falar, olha, como o Santos rasga dinheiro. Não, eu acho que a contratação dele na época foi justificada, era uma ideia interessante. Ele tinha feito um ano de 2021 razoável aqui no Santos, né? Até que não tinha sido, nossa, brilhou nem nada, mas acho que tinha feito um ano razoável. 22 mesmo, atua bastante, né? Um dos jogadores que mais atua, se eu não estou enganado, ele jogou por 50 jogos naquela temporada. Vou até olhar aqui. Eu sei que no total ele tem 79 jogos com a camisa do Santos, né? 5 gols e 2 assistências. Desses 5 gols, inclusive, todos em 2022, olha só, segundo o gol. É isso mesmo, ele jogou 50 jogos em 2022. Um deles essencial, né, contra a Água Santa, que naquela luta triste contra o rebaixamento. Mas acho bem justificável o Santos ter gastado aquele dinheiro, até porque na época ele tinha 21 anos. Você pagar 10 milhões por um jovem de 21 anos vindo da Ferroviária, né, que forma bem... Na verdade ele é formado na Ponte Preta, né, mas ele estava na Ferroviária por conta de... aquela coisa de time de empresário que a Ferroviária estava na época, de jovens jogadores ali. Enfim, então acho justo, não vou chegar aqui e ser hipócrita de falar, não, o Santos rasga dinheiro. Não, foi uma ideia interessante. Ele não desenvolveu o suficiente, o Santos também não soube lidar, toda a situação, não conseguiu vender, enfim, acontece. Mas dá para recuperar alguma coisa aí, pelo menos financeiramente, já que tecnicamente não me parece ser o caso. É isso. O que você acha dessa situação? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí sobre o Zanocelo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.